Bom dia, eu vou iniciar a nossa apresentação da mesa redonda da disciplina de Fisioterapia do Trabalho. E o nosso público-alvo são os dentistas. O grupo é composto por Ana Carla Alves, por mim Camila Mariani, por João Lucas, Laísa, Larissa e Sâmia. Então, para montarmos os exercícios, nós fizemos uma análise dos principais padrões de movimentos desses profissionais. Então, nós percebemos que houve muito movimento dos dedos, de flexão e extensão de punho, movimentos repetitivos da articulação do cotovelo e do membro superior como um todo, e também de rotação de tronco, além de flexão da cervical por um longo período de tempo. Então, pensando na primeira fase da GL, que é a fase de aquecimento, nós criamos exercícios para preparar a musculatura que vai ser trabalhada, gerar mais disposição e além de despertar o trabalhador. Então, como dito anteriormente, os dentistas trabalham muito com os movimentos do punho, flexão, extensão. Então, pensando nisso, o primeiro exercício é um exercício de resistência para essa articulação. Então, o principal objetivo desse exercício vai ser prevenir a fadiga muscular, fazendo que o dentista trabalhe mais com essa articulação sem sentir dor, por exemplo. Então, o paciente vai realizar esse exercício sentado, com o braço apoiado em uma mesa e com as mãos pendentes. E aí vai ser utilizado um halter para gerar uma resistência e uma carga, e no momento que o paciente fizer os movimentos de flexão e extensão de punho, ele vai ter que vencer a ação da gravidade e o peso do halter. Com isso, o paciente vai fazer 3 séries de 8 repetições. Então, o segundo exercício que a gente montou, pensando nessa primeira fase da GL, contei 3 etapas de alongamentos de músculos envolvendo o complexo do ombro, ou seja, músculos do membro superior. Então, o objetivo desse exercício é o alongamento dos músculos envolvidos nessa articulação, que é muito usada pelos dentistas e está muito propícia a lesões. Então, na primeira fase do exercício, o paciente vai apoiar uma das mãos no cotovelo oposto, levando o braço até a altura dos ombros e cruzando sobre o tórax. Na segunda parte do alongamento, o paciente vai ficar de frente a 2 paredes, com a distância mais ou menos de 30 centímetros, e aí ele vai apoiar uma mão em cada parede, e vai empurrar o seu corpo contra ela, como se fosse fazer um movimento de flexão. E por fim, o paciente irá elevar um braço e apoiá-lo na cabeça, e com a mão oposta irá gerar uma carga que vai empurrar ele para baixo. Em relação ao número de séries e repetições, a primeira e a terceira parte do exercício podem ser feitas 4 séries de 25 segundos cada e a segunda parte 4 séries de 20 repetições. E de acordo com a evolução do paciente, o fisioterapeuta vai aumentando o número de séries ou o número de repetições. Agora, eu, João Lucas, vou falar sobre a GL2, que é a ginástica compensatória, ou seja, aquela que é feita durante a jornada de trabalho. O resumo dessa fase consiste em realizar exercícios específicos de compensação para esforços repetitivos ou estruturas sobrecarregadas e as outras posturas solicitadas nos postos de trabalho. Por causa do período ampliado em que os dentistas trabalham, algumas compensações podem surgir. Portanto, as orientações posturais que vou falar adiante podem ser seguidas com o objetivo de evitar posturas compensatórias, auxiliando na melhora do atendimento e evitando complicações futuras. A primeira orientação é a respeito da forma de sentar na cadeira. O posicionamento da cadeira deve ser o seguinte: sentar-se com os joelhos no ângulo de 90 graus, com os pés bem apoiados no chão e manter a coluna reta encostada no encosto da cadeira. Agora, irei falar sobre os exercícios que propomos para a realização da GL2 dos profissionais dentistas, e o primeiro deles é o exercício para alongamento do cotovelo. O objetivo desse exercício é alongar os músculos flexores de cotovelo, já que o profissional dentista se encontra muito tempo na posição de flexão estática dessa articulação no momento do seu trabalho. O modo de execução nós dividimos em algumas partes. A primeira consiste em: o dentista deverá posicionar-se em decúbito dorsal,
com o ombro abduzido a 90 graus, cotovelo fletido e polegar para baixo, segurando um peso de meio quilo na mão. A segunda parte é a seguinte: o braço que estará com o cotovelo fletido deverá ser segurado pela mão do braço contralateral um pouco acima do cotovelo. Na parte 3, o dentista deverá então esticar o cotovelo lentamente, mantendo por 5 segundos e depois voltar lentamente também para a posição de flexão. A parte 3 deverá ser repetida 10 vezes por 1 ou 2 vezes ao dia de atendimento. O segundo exercício que propomos é o de alongamento da coluna e costas. O objetivo desse exercício é alongar os músculos da coluna e costas, uma vez que o profissional dentista passa a maior parte do tempo sentado mantendo posturas repetitivas e fatigantes. O modo de execução dele também foi dividido em partes. A primeira parte consiste no profissional dentista sentado na cadeira com os joelhos e pés em 90 graus, levando os braços ao chão. A parte 2, o profissional dentista lentamente vai fazer flexão da coluna até que sua cabeça esteja entre os braços e as mãos encostadas no chão. Em terceiro lugar, quando chegar na posição final, o dentista deve relaxar e manter essa posição durante 5 segundos e retornar a cabeça inicial lentamente, fazendo o alongamento dos limites do seu corpo e alongando o máximo que conseguir. Existe também a GL3, que é a ginástica de relaxamento, ou seja, aquela realizada ao final do expediente. O resumo dessa fase é o seguinte: ela é uma ginástica baseada em exercícios de alongamento e relaxamento muscular, com o objetivo de oxigenar as estruturas musculares envolvidas nas tarefas diárias. Além disso, ocorre também o aprendizado motor para reduzir ansiedade e tensão. O primeiro exercício que propomos para a GL3 do profissional dentista é o exercício de alongamento da cervical. O objetivo desse exercício é realizar o alongamento da região cervical, de modo a abranger planos de movimento pouco utilizados durante o trabalho. Logo, será possível promover o relaxamento e a oxigenação dos músculos de ação da cervical, que habitualmente, pela demanda do trabalho, ficam longas horas em uma mesma posição, de flexão. Esse exercício deverá ser realizado em postura de ortostatismo. Primeiramente, o profissional dentista deverá realizar a extensão da cabeça e hiperextensão da cervical, utilizando como apoio a ponta dos dedos. Deve-se manter essa posição por 30 segundos e, em seguida, voltar para a posição inicial. Em seguida, o profissional dentista deverá realizar a inclinação lateral da cabeça com auxílio do braço do mesmo lado, enquanto o lado oposto realiza uma pequena extensão de ombro junto ao movimento de pronação de punho. Deve-se manter esse posicionamento por 30 segundos e depois realizar com o outro lado do corpo e sustentar por mais 30 segundos. Após feito isso, deve-se voltar à posição inicial. Em terceiro lugar, deve-se realizar a rotação da cabeça até o limite fisiológico e permanecer nessa posição por 30 segundos. Após isso, deve-se realizar o movimento para o lado oposto e sustentá-lo por mais 30 segundos. Feito isso, deve-se voltar para a posição inicial. Outro exercício que propusemos para o profissional dentista é o de flexão e extensão de punho. O objetivo desse exercício é relaxar e aliviar a tensão da musculatura do punho. O modo de execução é o seguinte: o paciente posicionado em ortostatismo, com os membros inferiores abertos à mesma largura dos ombros e os braços ao lado do corpo em posição de descanso. Os ombros devem agora estar flexionados a 90 graus. Uma mão irá segurar a outra na posição de flexão do punho a 90 graus, e este movimento será mantido por 10 segundos, alternando com a extensão a 70 graus. Este alongamento deve ser realizado 3 vezes, alternando flexão e extensão com as duas mãos. Essas são as nossas referências. Obrigado!